queridos irmãos, queridas irmãs. É sempre uma alegria quando juntamos os nossos corações para falarmos de Jesus. E na Evangelho Terapia, a proposta é que nós falemos e experimentemos, que nós provemos desse sabor amoroso que o nosso Mestre ele distribui em todo o Evangelho. São sabores sempre apropriados para as nossas aptidões, para as nossas dificuldades, para as nossas habilidades. São sempre ensinamentos que nos fortalecerão e nos farão compreender de uma forma muito serena que aquilo que a vida nos oportuniza, aquilo que a vida nos oferta, faz parte de um projeto muito maior do que as aquisições materiais. Faz parte de um projeto, é parte de um projeto que visa a minha melhora espiritual. Então, que nesse instante nós possamos juntar os nossos corações, selecionar os nossos pensamentos. Imaginemos que, assim como escolho a roupa que eu quis colocar, eu escolho o pensamento que eu também quero abrigar. Muitas vezes virão pensamentos intrusos e eu sou dona da minha vida, né? Eu exercito e exerço livre-arbítrio para dizer a mim mesma que esse pensamento não é bem-vindo. E trocá-lo. Assim como sou capaz de trocar a veste que uso, eu deverei também ser capaz de trocar o pensamento que formato, sendo este pensamento contrário aos ensinamentos do Mestre que eu escolhi seguir. Então, que nesse instante nós juntemos os nossos corações em prece. Elevar o pensamento é me distanciar de tudo aquilo que é material. As dificuldades eu não as negarei, mas nesse instante eu não vou dar prioridade a elas. Eu quero nesse instante elevar o meu pensamento e pensar e sentir esse Pai que é amor, que é bondade, que é compreensão, que é zelo, que é cuidado. É nele que eu quero pensar. É sobre ele que eu quero pensar. E que nesse instante o nosso anjo guardião possa de nós estar próximo. E ele estará, porque ele vem também atraído pelos pensamentos que eu formato. E que confiemos nesse amparo, nessa ajuda espiritual para seguirmos em direção à luz. Então busquemos aqui no Evangelho, que é a nossa bússola, né? É o nosso GPS, para que caminhemos de forma segura. E vamos abrir como se agora aleatoriamente fôssemos ler alguma página aqui. Não acreditamos em acaso, portanto não acreditamos em nada aleatório. Quando aqui nos juntamos e os nossos pensamentos estão conectados no Altíssimo, nossos amigos espirituais de nós se aproximam e também nos direcionam para aquela lição, para aquele alimento que faz sentido e que nesse encontro alimentará as nossas almas. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. É o item 8, Instruções dos Espíritos. O item 8, ele faz parte de uma consideração relativamente longa, porque o item do 8 até o 12 é um resumo do ensino dos espíritos superiores. Então, eu os convido a ler. Vou repetir aonde encontraremos isso. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu Pai. Aí eu vou lá no Instruções dos Espíritas. E aí eu vou ter do item 8 até o item 12 um resumo dessa doutrina. Vamos então ao item 8. O título desta mensagem é Mundos Inferiores e Mundos Superiores.
a qualificação de mundos inferiores e mundos superiores é mais relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior em relação aos que lhe estão acima ou abaixo, na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda se encontram na sua superfície e que são resquícios do estado primitivo do nosso globo. Nos mais atrasados, os seres que os habitam são, de certo modo, rudimentares. Têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são abrandados por qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. A força bruta constitui sua única lei. Sem indústrias e invenções, os habitantes passam a vida na conquista de alimentos. Deus, todavia, não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência jaz, latente mais ou menos desenvolvida, a vaga intuição de um ser supremo. Esse instinto é suficiente para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, visto que não são seres degradados, mas crianças em crescimento. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, há inúmeros outros, sendo difícil reconhecer, entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, aqueles que animaram seus primitivos, do mesmo modo que no homem adulto custamos a reconhecer no embrião. Nós vamos ficar só no item 7. Nesse pequeno trecho, né, que nós compartilhamos aqui hoje, o que os espíritos estão nos dizendo? Quando nós dizemos que há mundos superiores e inferiores, nós estamos falando isso a partir de que referencial? O nosso planeta, a Terra? Então nós vamos dizer que os mundos inferiores, né, à Terra, são aqueles ainda vivendo de forma primitiva, como ainda encontramos aqui na Terra alguns povos vivendo, onde eles vivem apenas para a sua subsistência, eles vivem para alimentar. Eles têm ainda uma vaga percepção de que o mundo é mais do que a sobrevivência do corpo físico. Então, hoje, especificamente, eu acho que essa noção de superior e inferior, ela vem ao encontro de um dia que do nosso calendário traz muitas inquietações e muitos questionamentos. No nosso calendário, hoje festeja-se uma data, né, que é o carnaval, que é a folia de Momo. Essa data, ela traz muitos questionamentos, muitas vezes até podendo aqui usar como mundos superiores e como mundo inferior, essas indagações que rondam os nossos corações. Aqui, Jesus nos diz através dos Espíritos que a superioridade e a inferioridade, ela é relativa a quem eu estou usando como referência. Então eu olho para mim, o que eu posso fazer para melhorar, para superar, para estar no degrau acima do que eu sou hoje, e também o que eu faço para estar no degrau de baixo. Nós, na doutrina, entendemos que tudo o que fazemos envolve espírito. Então, se eu estou aqui agora, fazendo essa reflexão com vocês, eu estou envolvida por espíritos que não vejo, às vezes sinto e às vezes não sinto. Então todos os festejos, todas as celebrações, elas são também espirituais porque tem espíritos envolvidos. Vai sim fazer diferença a minha vibração, os meus pensamentos e a minha intenção. Então, não se trata de ser superior quem não está e inferior quem está
neste momento, celebrando as festas de Momo. Mas como eu estou? A doutrina, ela não estimula essa festa, ela não incentiva essa festa. E não é por uma questão de preconceito, é uma festa que ela é regada em excessos. E todos os excessos nos distanciam do nosso propósito divino. Todas as vezes que eu me afasto da minha consciência, eu me distancio da minha essência. A minha consciência, quando ela é turvada, seja pela droga, lícita ou ilícita, pela raiva, pela irritação, pela incredulidade, pelo vício, né? Tudo, são formas de ter a minha consciência alterada. Eu fico vulnerável. E sempre estarei acompanada de espíritos que se afinizam com aquele sentimento que me envolve. Então, não cabe a nós o julgamento de quem passou a noite na folia ou passará a noite na folia. Não nos cabe, porque aprendemos com o nosso mestre a não julgar. Mas que nós nos perguntemos, o que fazemos? Por que fazemos? Com que intenção fazemos? Já aprendemos há muito que tem um caminho para a nossa evolução espiritual. Vamos caminhar neste caminho que já sabemos que existe, se desejarmos. Então, que nós, que escolhemos Jesus como nosso guia e nosso mestre, façamos o contraponto. Que nós elevemos o nosso pensamento, que vibremos e que cada situação de jovens, infelizmente nem sempre só jovens, né? Há adultos, maduros, senhores, senhoras, se perdendo e perdendo a sua consciência, que encontrem as nossas vibrações. Não somos melhores, fizemos apenas escolhas diferentes. Que Jesus, esse mestre que é amor, esse mestre que não deixou de curar no sábado, que não deixou de sentar-se à mesa com aqueles que naquela época eram tidos como não merecedores da companhia dele, que nos ensina a todo instante a não julgar. Não olhemos a escolha do outro, mas olhemos para a nossa escolha. O que escolhemos fazer? E a nossa consciência, ela nos mostra em que degrau dessa grande escada evolutiva se encontra o nosso espírito. E turvar essa consciência é muitas vezes nos tornarmos vulneráveis. Então, que nesse instante sejamos nós, seja a nossa casa um lugar de refúgio e de amparo para aqueles que, ao perderem a consciência, desejarem encontrá-la. Que seja refúgio a nossa casa para aqueles espíritos que, mais uma vez, se depararem com a finitude das sensações e com a infinidade de possibilidades e de caminhos que serão sempre compatíveis com a minha consciência. Que nós possamos auxiliar com vibrações amorosas e fraternas, que consigamos abrir os nossos corações maternais para amparar, socorrer e não julgar. Que a Mãe Maria possa nos auxiliar nessa tarefa divina de amar, acolher, recolher e consolar. Graças a Deus.